Vamos lá, vídeo de número 8, Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Nós estamos continuando o assunto que foi iniciado no ano passado, a respeito do Estatuto do Servidor Público. Eu comecei com um resumo e agora nós estamos retornando, dando continuidade. Continuei na aula passada, vídeo 7, hoje vídeo 8, nós estamos fazendo agora com slide. Já que a prova é somente em abril, a nossa próxima prova é de agente penitenciário, mas esse curso nós estamos estudando o Estatuto do Servidor Público, serve para qualquer outro concurso que caia essa disciplina. Então vamos dar continuidade do ponto que paramos na aula passada. Licença à funcionária gestante. A funcionária gestante será concedida mediante inspeção médica, licença por 3 meses, com vencimentos ou remuneração e demais vantagens. Pessoal, a Constituição Federal diz que são 120 dias. Nós temos a famosa pirâmide de Hans Kelsen, que diz o seguinte, que a Constituição está no topo, a Constituição Federal e também o Decreto 6949 de 2009, que é o Tratado Internacional de Direitos Humanos, a respeito dos deficientes, das pessoas com deficiência. Também está no topo lá. Depois nós temos a lei, depois a Constituição Estadual e as leis estaduais. Nós temos o Estatuto do Servidor Público de Minas Gerais, que é uma lei estadual. Ele busca seu fundamento de validade na Constituição Estadual, essa por sua vez busca seu fundamento de validade na Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que são 120 dias. Então o que nós vamos marcar na hora da prova? Que a funcionária gestante será concedida a inspeção médica, licença por 120 dias e não 3 meses como está no Estatuto do Servidor. O nosso legislador ainda não teve tempo de consertar isso. Então, 120 dias. Parágrafo 1º. Detalhe, com vencimento, seu salário, aquele salário seco ou remuneração, se for o salário com já algumas as vantagens acrescidas e todas as demais vantagens. Parágrafo 1º. A licença só poderá ser concedida para o período que compreenda, tanto quanto possível, os últimos 45 dias da gestação e o puerpério. Os últimos 45 dias da gestação, quando possível, deverá ser quando possível, retirada essa licença nesses dias. E também puerpério, que é o período após o nascimento. Parágrafo 2º. A licença deverá ser requerida até o 8º mês da gestação, competindo à junta médica fixar a data de seu início. A solicitação deverá ser feita até o 8º mês de gestação. Nós veremos posteriormente que, se não for feita, pode ser prejudicada o tempo dessa licença. E quem vai decidir quando será o início? A junta médica que avaliou, e não a gestante. Parágrafo 3º. O pedido encaminhado depois do 8º mês será prejudicado quanto à duração. Então, olha aqui, quanto à duração da licença, que se reduzirá nos dias correspondentes ao atraso da formulação do pedido. Atrasou 5 dias, pode perder 5 dias também dessa licença. Então, após o 8º mês, pode prejudicar, então, quanto à duração da licença. Parágrafo 4º. Se a criança nascer viva, prematuramente, antes que a funcionária tenha requerido a licença, o início desta será a partir da data do parto. Vamos supor que a criança nasceu de 7 meses. Quando começa a contar a licença? A partir da data do parto, desde que a criança nasça viva, porque senão não terá direito à licença. Não essa licença, né? Pode ter outra, mas a licença à funcionária gestante, somente se a criança nascer viva, se for prematuramente, será a data do parto. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Ela é disciplinada hoje com uma resolução do CEPLAG de 2005, só que essa resolução não é matéria de nossa prova, então nós temos que ficar apenas com esse artigo 176 e o parágrafo 2º para a nossa prova.
O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa do pai, mãe, filhos ou cônjuge de que não esteja legalmente separado. Então, observe, o funcionário poderá obter licença por motivo de doença, pai, mãe, filhos e cônjuge que não esteja legalmente separado. Então é primeiro grau, ascendente de primeiro grau, descendente de primeiro grau e o cônjuge somente se não estiver separado. Preste atenção aqui que é uma cruz, o pai e mãe, ou melhor, é pai, mãe e filhos, né? Não entra aqui, é vertical, é uma situação vertical. Na horizontal somente se for cônjuge, não entra aqui irmão, neto, tio, sobrinho, avó. Parágrafo 2º. Provar-se-á a doença mediante inspeção médica na forma prevista em lei para a licença de que trata esse artigo. Tranquilo, deve haver inspeção médica. A inspeção médica conforme a legislação pertinente. Então, não há licença sem antes a inspeção médica daquele que está doente. Licença para o serviço militar. Só lembrando aqui, pessoal, que os detalhes aqui dessa licença, se você for estudar o Estatuto do Servidor Público da União, ele está mais detalhado. Aqui, como eu falei, ele está na resolução do CEPLAG 59, mas como essa resolução não é matéria de prova, então nós não temos que preocupar. Licença para o serviço militar. Outro detalhe que eu queria mencionar é que o material está atualizado. Eu peguei o material mais atualizado, pesquisei no site da Assembleia, pesquisei outras leis que revogaram o artigo deste estatuto, portanto você não precisa preocupar. Você achar que está faltando um artigo ou tem um artigo a mais aqui, é porque o nosso material está atualizado. Se você pegar a apostila para agente penitenciário do ano de 2007, você vai ver que está diferente disso que nós estamos estudando. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença com vencimentos e remuneração e demais vantagens, descontada mensalmente a importância que receber na qualidade de incorporado. Então, observe, pessoal, neste caso aqui do funcionário, serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, caso de comoção grave, guerra, ameaça de invasão estrangeira, o funcionário pode ser convocado. E ele vai receber olha aqui, ele vai receber os vencimentos ou remuneração e as demais vantagens que ele recebe. Só que esse funcionário incorporado, ele pode receber um soldo, ele pode receber uma remuneração por essa incorporação. E ela vai ser o quê? Descontada naquele valor do seu salário. Então, aquele soldo, o valor correspondente àquele soldo que ele recebe, vai ser descontado daquele valor que ele vai receber como incorporado. O parágrafo 1º vem dizer o seguinte, questão de prova. Se cair na prova dizendo assim, o funcionário que for convocado para o serviço militar deverá requerer junto à repartição competente a sua licença. Estará errada. Ele não tem que requerer, ele tem que comunicar. Ele vai comunicar simplesmente a sua incorporação e vai apresentar o documento oficial que prove a incorporação. Ele não tem que requerer, ele não tem que solicitar. Ele tem que comunicar a sua incorporação com o documento que comprove. Parágrafo 2º. O funcionário que for desincorporado reassumirá imediatamente o exercício, sob pena de perda do vencimento ou remuneração, e se a ausência exceder a 30 dias de demissão por abandono de cargo. Pessoal, cuidado. Nós temos 4 hipóteses para a desincorporação. Primeiro, a desincorporação. Primeiro, o funcionário reassumirá imediatamente. O primeiro caso, ele vai reassumir imediatamente. Vai anotando aí. Primeiro caso, assumir imediatamente, sob perda do vencimento ou remuneração. Então, esse é o primeiro caso. Ele perde o vencimento ou a remuneração se ele não reassumir imediatamente. Agora, ele não reassumiu, ele perde por mais de 30 dias, ele perde por abandono de cargo. Aqui, olha, ele abandonou mais de 30 dias, ele vai ser demitido.
por abandono de cargo, não assumiu 30 dias, segundo caso. Agora, qual é o terceiro caso? É o parágrafo terceiro. Tratando-se de funcionário cuja incorporação tenha perdurado pelo menos um ano, o chefe da repartição ou serviço que tiver de apresentar o funcionário poderá conceder-lhe o prazo de 15 dias para reassumir o exercício sem perda do vencimento ou remuneração. O indivíduo ficou incorporado mais de um ano, então ele pode 15 dias, sem perder a remuneração desses 15 dias. É o terceiro caso. E o quarto caso é a desincorporação, se for em lugar diverso do exercício. Ele foi incorporado e está trabalhando lá na fronteira do Amazonas. Ele é funcionário de Minas Gerais. Então, quando for em lugar diverso do exercício, a desincorporação, então ele pode ter um prazo de 30 dias para ele voltar. Então, quando o desincorporado se verificar em lugar diverso do exercício, os prazos para a apresentação do funcionário, a sua repartição de serviço, serão marcados no artigo 70, que fala de 30 dias. Então, é o quarto caso. Então, vamos soltar para memorizar. Primeiro caso é o parágrafo 2º. Não assumiu imediatamente, ficou 3 dias em casa, vai perder a remuneração daqueles 3 dias. Segundo caso, ele ficou mais de 30 dias em casa, não quis voltar ao trabalho, abandono de função, desde que ele não justifique, será ser demitido por abandono de cargo. Terceiro, ele ficou incorporado mais de um ano, então 15 dias em casa sem perder a remuneração. E o quarto caso, ele foi desincorporado em local diverso de onde ele trabalha. Então, 30 dias para ele voltar. Esses 4 casos você deve diferenciar para a prova. Artigo 178. Ao funcionário que houver feito o curso para oficial da reserva das Forças Armadas, será também concedida licença com vencimento ou remuneração e demais vantagens durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares, quando por este não tiver direito àquele pagamento, assegurado em qualquer caso o direito de opção. Imagine, pessoal, que alguém fez curso para oficial das Forças Armadas. Então, também será concedida a licença com as demais vantagens durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. Haverá o estágio. Esse estágio ele será remunerado. Então, portanto, haverá um pagamento, haverá o seu soldo, o seu salário. E neste caso, o funcionário do Estado poderá, segundo o Estatuto do Servidor Público, ele poderá optar. Ele vai ficar com o salário que ele tem como funcionário público ou com a remuneração lá das Forças Armadas. Qual que ele vai optar? Aquele que for maior, é lógico, né? Então, tranquilo também. Licença para tratar de interesses particulares. Depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimentos ou remuneração, para tratar de interesses particulares. Pessoal, eu acho que se a banca for inteligente, se ela for esperta, inteligente ela não vai colocar essa questão na prova. Por quê? Preste atenção. Essa lei é lá da década de 50. E olha o que diz, depois de 2 anos de exercício, lembra que o estágio probatório antigamente era 2 anos? Hoje corresponde a 3 anos, conforme a decisão já expressa do STF. Portanto, o servidor que não é estável, ele não pode tirar licença para tratar de assuntos particulares. Apesar do nosso legislador não ter modificado o estatuto, está em fase de planejamento, um novo estatuto, mas ainda não tiveram tempo de fazer. Andam ocupados demais. O que ocorre? Hoje eu marcaria na prova 3 anos. Se caísse na prova, eu diria 3 anos. Porque ele tem que ser estável. Agora, vamos supor que o servidor ele é
por exemplo, um servidor administrativo trabalhando no CEPLAG. Ele tem 3 anos já é efetivo, 3 anos de exercício, já é efetivo. Daí ele passa no concurso para agente penitenciário. Ele vai ter que esperar os 3 anos? Não, aí é 2 anos. Mais 2 anos ele já pode tirar, porque ele já é estável. Então, depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimentos ou remuneração, para tratar de assuntos particulares. 2 anos de exercício em determinado cargo, correto, mas ele precisa ele precisa ser estável já. E a estabilidade se adquire com 3 anos de exercício. Então, você consegue enxergar essa diferença? Se em determinado cargo, 2 anos, mas ele precisa ter 3 anos de exercício, ele precisa ser estável. Aquele que está ainda no estágio probatório não pode tirar licença para tratar de assuntos particulares. Parágrafo 1º. A licença poderá ser negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Então, não é a critério dele, é a critério da administração. A administração pode negar. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Ele pediu, ele não pode abandonar o serviço, ele deve continuar trabalhando até que seja concedida essa licença. Como eu falei, pessoal, no caput 179, é possível que não caia, porque se eu errasse uma questão dessa, eu ia fazer um recurso bem elaborado, porque ainda não foi modificado expressamente, mas foi modificado implicitamente. Então vamos lá, continuando. Artigo 180 ainda, do mesmo assunto. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício. Preste atenção. Você está num determinado serviço. Você é transferido para outro. Você pede a licença, só vai ser concedida após a nomeação no outro cargo, ou no caso de remoção, ou também transferência, que nem hoje é tão comum, que nem hoje não existe mais essas transferências. Ou melhor, não existe a nomeação por transferência, né? Então, no caso de permuta, existe, mas não existe a nomeação por transferência, como tinha antigamente. Então, não será concedida a licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido, transferido, antes de assumir o exercício. Ele tem que assumir o novo exercício para que possa, portanto, ter direito a essa licença. Só lembrando e não complicando que existem alguns casos que é necessário 2 anos, mesmo que seja transferido, 2 anos. Se você for ao site lá da Fazenda, www.fazenda.mg.gov.br, você vai ver lá que a licença para tratar de interesses particulares dos servidores da Fazenda, eles necessitam ter 2 anos de exercício, eles precisam ter 3 anos de exercício, ou seja, ser estável, e ainda ter mais 2 anos como servidor da Fazenda. Então é provável, que, como eu falei, que não caia, porque é um pouco complexo e cabe 1 milhão de recursos. Artigo 181. Não será igualmente concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário que a qualquer título estiver ainda obrigado a indenizar ou a devolução aos cofres públicos. Você fez um empréstimo aos cofres públicos e não pagou ainda, não poderá tirar a licença. Você não pagou, sim, já venceu a data de pagamento e você não pagou. É lógico que financiamentos a longo prazo não contam. Imagine, por exemplo, que você deve multa, indenizações, pagamento por sentença judicial, o juiz decidiu que você tinha que pagar uma indenização e você não pagou. Então, você não poderá tirar licença para tratar de interesses particulares até que você pague essa dívida com os cofres públicos. Artigo 186, licença a funcionária casada com funcionário. Esse assunto aqui, nós estamos chegando ao limite de mais esse vídeo. Nós vamos dar início no próximo então.
falando da licença a funcionária casada com funcionário. Muito obrigado pela companhia, pela paciência e até o próximo vídeo.